O fenômeno comumente chamado de teologia da prosperidade nos dias de hoje, tão debatido, revela-se, creio eu, como uma teologia econômica, um local de pensar e agir onde a eclesiologia se funde à racionalidade do mercado para produzir o que se pode chamar de capital humano a serviço de Deus. Nessa configuração, o neopentecostalismo opera como um dispositivo de racionalização da vida em todos os seus âmbitos, como uma técnica sofisticada de gestão das almas, que encontra na figura do, entre aspas, coach divino, uma tradução atual para uma era de esgotamento e cobrança de performance. A divindade, outrora o outro absoluto que habitava mistério, transcendência, altos tronos, foi convocada a descer ao nível de auditórios e palcos e assumir vestes de um mentor estrategista, de um sócio majoritário que garante sucesso na vida do crente em troca do investimento de fé mensurável em forma econômica. Claro que essa metamorfose não ocorre no vácuo, mas no solo do capitalismo tardio, naquele local onde as habilidades de administração das emoções e o trabalho imaterial se tornam moedas de troca de uma economia que exige do sujeito uma entrega total e incessante. O fiel, transformado no homo economicus neoliberal, busca na igreja nada de remissão dos pecados no sentido clássico, mas algo como se fosse o desbloqueio de algum potencial latente e a ativação de chaves de riqueza que o permitirão governar sobre a sua própria existência. A linhagem histórica desse pensamento remonta a uma ruptura profunda com o protestantismo clássico, operando um deslocamento de sentidos que desestabilizou a antiga ética weberiana. Se o ascetismo protestante tradicional pregava a poupança e o trabalho como caminhos incertos para a glorificação, o neopentecostalismo inaugura uma relação fundamental entre fé e prosperidade, onde o sucesso material é o comprovante empírico da unção de Deus. Kenneth Hagin ergue os pilares da confissão positiva, ensinando que a palavra humana possui uma força criativa capaz de moldar a realidade física, transformando o fiel em alguém que é capaz de manipular a sua linguagem para ativar o poder de Deus. A dor, a pobreza, as doenças passam a ser vistas como falhas de sistema, vírus espirituais que devem ser combatidos com a autoridade de quem se reconhece como filho rico de um pai rico. Edir Macedo, ao transplantar e reconstruir esse discurso no Brasil, operou uma revolução estética e discursiva que negou abertamente o cristianismo voltado para a pobreza e para a resignação. O altar da IURD se transforma num palco de uma disputa pelo sucesso, onde o sacrifício financeiro age como o fogo que consome a precariedade e ativa a abundância. Há uma negação categórica da estagnação, uma interpelação ao sujeito religioso como um empreendedor de si mesmo que deve realizar sua parte para que Deus seja compelido a cumprir o seu contrato de bênçãos. Essa doutrina floresce justamente quando o trabalho tradicional começa a se desintegrar e oferece uma bússola de controle em meio ao caos da informalidade e da precarização urbana. O afastamento da sede tradicional abre caminho para uma legitimação do capital e do consumismo como formas legítimas de louvor e adoração. O crente não é mais aquele que se retira do mundo para preservá-lo, mas aquele que domina o mundo para gozá-lo, transformando cada conquista financeira num testemunho da glória de Deus. A prosperidade deixa de ser subproduto de uma vida correta, entre aspas, para se tornar o foco central do enunciado religioso, um fim em si mesmo que justifica o uso de metáforas de gestão e performance nas pregações. No interior dessa economia teológica, o dinheiro assume uma dimensão antropológica que ultrapassa a mera utilidade de equivalente geral no capitalismo e se reveste de uma sacralidade. O neopentecostalismo opera uma ressignificação do objeto humanitário, tratando-o como mediador privilegiado com o sagrado, um elemento de troca que funde a vida humana e seus objetos com a própria vida divina. O dinheiro não é visto como uma danação, uma impureza, mas como algo que deve ser santificado através do rito da oferta e do dízimo, se tornando uma dádiva que carrega a alma do ofertante para dentro do altar. O sacrifício no espaço do culto é um ato que passa a imolar o dinheiro para que ele se transforme em prosperidade.
Baseando-se na lógica da dádiva estudada por Marcel Mauss, a relação entre o fiel e o divino se estrutura no ciclo de dar, receber e retribuir, onde o dízimo funciona como ponto sólido que garante a circulação de bens. Existe um fio condutor espiritual que costura o processo de relação com o dinheiro, transformando a moeda quase como se fosse num axé contemporâneo, uma energia que pode ser alimentada ou diminuída de acordo com o cumprimento das obrigações postas pelo coach. A entrega do dinheiro é a prova de uma fé ativa, um investimento no reino de Deus que promete dividendos materiais e espirituais imensuráveis. Essa sagração do dinheiro desestabiliza as fronteiras tradicionais entre o religioso e o secular, entre o mágico e o ético. O dinheiro deixa de ser estéril e se torna produtor de milagres, uma ferramenta de libertação da miséria e da morte espiritual. Nas igrejas neopentecostais, o uso de sal grosso, da água fluida, do óleo ungido caminham de mãos dadas com o clamor pela estabilidade financeira, criando um sincretismo onde magia e gestão empresarial se encontram sob a égide da teologia da prosperidade. O fiel neopentecostal habita um mundo onde o divino é imanente às coisas, onde a divindade nunca esteve tão próxima do homem quanto no momento que se faz presente nos objetos do seu meio imediato e na sua capacidade de gerar riqueza. A teologia da prosperidade atua também como uma força produtora de subjetividades que se vincula perfeitamente ao projeto neoliberal, moldando o fiel como um sujeito do rendimento e da competição. O neoliberalismo, claro, não é apenas um sistema econômico, mas uma racionalidade que impacta a singularidade do indivíduo de forma microfísica, exigindo dele uma constante autoexploração sob o pretexto de liberdade e realização pessoal. A igreja neopentecostal torna-se o espaço onde essa racionalidade é sacralizada e fornecendo uma justificativa divina para a busca incessante por produtividade e sucesso financeiro e profissional. O fiel busca na fé uma cura para o sofrimento subjetivo e o esgotamento causado pelas pressões do mercado hipercompetitivo. A teologia do coach oferece uma ilusão de laço social que camufla relações puramente mercantis, empurrando o indivíduo a trabalhar mais e render ao máximo, acreditando que seu esforço é um imperativo. A religião captura o desejo de superação do sujeito, transforma-o num maximizador da reprodução sistêmica, onde o ser é gradualmente substituído pelo ter, e a salvação é traduzida em termos de lucro e rendimento emocional ou econômico. Nessa configuração, o contato com a igreja proporciona ao indivíduo a sensação de ter encontrado um guia para as decisões corretas, integrando-o perfeitamente na lógica de competição do homem econômico. A teologia do coaching divino legitima a ambição, a superação e a acumulação como sinais de unção, removendo o peso da culpa pelo enriquecimento e substituindo-o por um dever sagrado de enriquecer. O sujeito neoliberal encontra nesse altar um espelho das suas próprias aspirações, um lugar onde a ansiedade por performance é acolhida e redirecionada para um treinamento intensivo. O diálogo entre essa nova forma de religiosidade ou prosperidade e a filosofia de Byung-Chul Han traz no nosso pensamento a revelação de uma face sombria de uma época dominada pela positividade excessiva. Se a sociedade disciplinar de Foucault era marcada pela negatividade do muro, da proibição, a sociedade contemporânea distingue-se pelo excesso do poder fazer, o imperativo do gozar, onde a liberdade se converte numa autoexploração constante. O fiel neopentecostal é instado a ser um vencedor o tempo integral, um sujeito hiperativo que não admite o fracasso, a dor, porque seriam sintomas de uma falta de conexão com a fonte divina. As enfermidades neuronais descritas por Han, como burnout, depressão, transtorno de déficit de atenção, encontram um terreno numa teologia que vende a ilusão de que nascemos para vencer. A violência neuronal dessa era se manifesta na pressão interna para ser produtivo o tempo todo, eliminando espaço para o negativo, para a pausa, para a contemplação. O coaching divino transforma a oração num exercício de mindset e o culto numa palestra de motivação, onde a finitude humana é negada em favor de uma promessa de dominação e controle sobre todas as esferas da vida. Essa teologia, fundamentada em versículos aleatórios e desprovida de qualquer hermenêutica séria, promove uma espiritualidade deturpada que mobiliza milhões de brasileiros em busca de uma autorrealização ilusória. O léxico dos coaches religiosos é carregado de uma violência simbólica que culpa o indivíduo pelo seu próprio fracasso ou insucesso, levando a uma sobrecarga de angústia descomunal quando os resultados financeiros não aparecem. O Evangelho, outrora uma mensagem de libertação para os fracos, pobres e oprimidos,
se transforma numa técnica de governo da alma que anestesia a consciência política e exalta a ostentação patrimonial como horizonte da vida cristã. A construção de megatemplos representa a materialização arquitetônica desse projeto de poder e visibilidade no campo brasileiro. O luxo, a monumentalidade e a estética corporativa desses espaços comunicam uma mensagem de soberania, onde a igreja se apresenta como uma empresa inserida no mercado competitivo de bens simbólicos. O templo se torna o quartel-general de um empreendimento espiritual que utiliza estratégias de marketing e gestão de stakeholders para alcançar vantagem competitiva e influência política. Há também a questão da judaização da estética, com a utilização de paramentos, objetos e decorações que buscam conferir uma aura de antiguidade e tradição a uma instituição marcadamente nova, moderna e pragmática. O templo opera como um lugar de memória que reconstrói cenários bíblicos para produzir novas práticas e significados, atraindo o fiel pela promessa de uma experiência imersiva e luxuosa com o sagrado. A estética do megatemplo sinaliza que Deus habita o centro do poder econômico, convidando o fiel a se identificar com essa imagem de triunfo e a acreditar que a sua própria vida pode ser reconstruída seguindo os mesmos padrões de uma suposta grandiosidade antiga e perdida. Nesse contexto, a figura do pastor é substituída gradualmente pela do mentor ou coach, refletindo um desejo de apresentar o cristianismo não como uma religião estrita, mas como um lifestyle resiliente e próspero. Coaches personificam essa tendência, fundindo a oratória motivacional com algumas notas religiosas para criar uma personalidade virtual que galvaniza multidões em torno de promessas de desbloqueio mental e liberdade financeira. O treinamento realizado em estádios, em grandes palcos, com música de alta intensidade e orações em línguas, mimetiza o culto pentecostal para vender processos de desenvolvimento pessoal, e a fé é tratada como uma ferramenta prática de sucesso individual. A ascensão dessa teologia da prosperidade não pode ser compreendida sem que se olhe para a agonia do precariado urbano, aquele contingente de trabalhadores aprisionados em ocupações subremuneradas e em cargas horárias altíssimas. Para aqueles que vivem em constante crise socio-reprodutiva, a promessa de um coach divino oferece uma linguagem de dignidade e controle no mundo que lhes nega qualquer estabilidade, dignidade ou controle. O coach cristão apresenta o cristianismo como um sistema de princípios para governar a própria vida e desenvolver o autogoverno, uma coisa extremamente sedutora para quem se sente à deriva nas mãos do neoliberalismo. Figuras como Tiago Brunet vendem soluções bíblicas respaldadas por um verniz de neurociência e psicologia, transformando a sabedoria milenar sagrada em inteligência emocional aplicada ao empreendedorismo e política. A prosperidade é apresentada como um destino natural instituído por Deus, um desbloqueio que só não ocorre devido a entraves mentais ou espirituais que o mentor, pastor ou coach se propõe a remover. Essa abordagem nega a natureza estrutural da opressão, preferindo focar na responsabilidade individual e na superação pessoal como os únicos caminhos possíveis para a redenção material. O sucesso dessa mentalidade no universo evangélico reside na sua capacidade de oferecer um sentido de direção e propósito a uma classe trabalhadora esgotada. A igreja deixa de ser apenas um lugar de culto e se torna um centro de treinamento para toda a vida, onde o fiel aprende a gerir suas emoções, suas finanças, suas relações pessoais, seu casamento, sob o olhar atento de um Deus que deseja vê-lo no topo da pirâmide. A angústia do precariado é canalizado por uma busca frenética por performance e sucesso, onde cada fracasso é lido como um convite para um novo curso, uma nova imersão, um novo retiro ou um novo sacrifício financeiro ainda maior. O neopentecostalismo, nesse sentido, representa o triunfo final da racionalidade capitalista sobre o imaginário religioso, um local onde até mesmo o encontro com o divino é mediado pela lógica da eficácia e do rendimento. O sagrado, que antes era espaço de gratuidade, de pausa, de silêncio, de transcendência, de meditação, foi colonizado por uma exigência de produtividade que não admite o repouso, o silêncio ou o não pensar. A beleza existencial de se contemplar o mistério foi trocada pelo brilho do sucesso, e o clamor profético da justiça pela justiça foi substituído pela retórica barata do autodesenvolvimento. Ao final do que pensamos aqui, eu acho que resta a imagem do neopentecostalismo brasileiro como o espelho de um capitalismo que se torna religião, que conseguiu capturar os anseios mais profundos do ser humano e colocá-los a serviço da acumulação.
É um local onde o altar virou só um palco e uma divindade foi domesticada pelo desempenho. É um local onde o pastorado vira coach e é a forma que a religião assume quando a esperança é reduzida ao lucro e a liberdade é traduzida como a capacidade de se autoexplorar e explorar os outros com mais eficiência. A teologia da prosperidade e o coaching não são nada mais que os sintomas de uma era de cansaço que esqueceu como celebrar a existência sem exigir dela ou transformá-la num produto de exportação e mais consumo e desempenho.